Trabalho da força peso. Bom, você agora vai abandonar um corpo de uma certa altura. Então esse corpo ele irá cair devido à força peso do nível A para o nível B. O nível B, poderia, por exemplo, poderia ser o solo. Tá? Então esse corpo irá cair em queda livre aqui. Bom, quem vai estar realizando o trabalho não é a força peso? E nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força faz com a direção e sentido do movimento. Então vamos colocar aqui, olha, a fórmula do trabalho. Força vezes deslocamento vezes o cosseno. Quem é a força? A força é o peso. O deslocamento é a altura que o corpo irá descer ou despencar aí. E o cosseno do ângulo? Olha, o ângulo aqui é 0 grau, porque é a mesma direção e sentido do movimento. Então, substituindo, nós vamos ter força, que é o peso, o deslocamento, que é a altura, cosseno de 0 grau. E cosseno de 0 vale 1. Como peso é massa vezes gravidade, então substituindo, olha lá, peso, massa vezes gravidade, vezes a altura. Cosseno de 0 vale 1. Tá? Então, o trabalho do peso para trazer o corpo do nível A até o nível B é dado por mgh. Não podemos esquecer do seguinte: na descida, o trabalho do peso é positivo, tá? Porque o peso vai agir a favor do movimento aí. Já na subida, né, se você, por exemplo, jogar o corpo para cima, o peso vai realizar um trabalho mais para frear o corpo. Então, se o corpo estiver subindo, o trabalho do peso vai ser negativo. Então, o trabalho do peso será menos mgh. Bom, nesse outro esquema aqui, tá, eu vou provar a mesma coisa. Para que você traga o corpo do nível A até o nível B, o trabalho do peso vai ser dado por mgh. Mas ela independente da trajetória. Suponha que isso aqui fosse um plano inclinado, tá vendo? Estou colocando ele aqui, mas sem ser pontilhado, né? Contínuo. Se fosse um plano inclinado, olha, o corpo iria descer o plano. Se for uma tipo tobogã, o corpo poderia descer fazendo curva. Independente da trajetória, quem vai trazer o corpo do nível A até o nível B é a força-peso. O trabalho da força-peso vai ser dado por mgh. É isso que eu vou provar agora. Olha bem, vamos supor que você tem então um corpo que está em cima de um plano inclinado. Tá? O ângulo do plano com a horizontal ali é importante, né? Nós vamos ter ali um ângulo alfa. Quem vai trazer esse corpo plano abaixo, você sabe que é a força-peso. O peso vai estar puxando esse corpo plano abaixo. Mas então, para nós calcularmos isso, nós vimos lá nas leis de Newton, né, plano inclinado, você sabe que nós vamos ter que projetar esse peso paralelo ao plano aqui. Nós vamos ter aqui como se fosse uma força Px puxando esse corpo plano abaixo. Então a gente traça um diagrama ali, né, eixo Y e eixo X. Eu sei que esse ângulo aqui entre o peso e o eixo Y aqui é o mesmo ângulo do plano inclinado, ângulo alfa. Projetando esse peso no eixo X ali, nós teremos paralelo ao plano uma força Px. Essa força Px é que estará realizando o trabalho. Como o Px vai ser na mesma direção e sentido do movimento aqui, né, plano abaixo, eu posso representar direto que o trabalho vai ser dado por Px vezes o deslocamento. Quem é esse deslocamento aqui? Olha, vai ser o plano que o corpo vai descer aqui. Ó. Eu tenho ali o deslocamento. Tá? Então, substituindo, trabalho do peso então vai ser Px. Quem é Px? Não é o cateto oposto aqui no triângulo, olha. O cateto oposto projetado aqui vai ser o valor de Px. E o cateto oposto é o cateto do seno, né? Então Px vai ser peso seno desse ângulo. Vamos substituir aqui, ó. O trabalho do peso Px vai ser peso seno do ângulo vezes a distância que o corpo vai
descer aqui vezes a distância. Bom, como a ordem dos fatores não altera o produto aqui, né, eu posso pegar, olha, quem é a distância vezes o seno do ângulo? Vamos reforçar isso aí, olha. Quem é a distância vezes o seno do ângulo? Se eu pegar aqui a distância, que é a hipotenusa aqui, multiplicar o seno desse ângulo, eu não terei o cateto oposto? E quem vai ser o cateto oposto aqui? É a altura que o corpo está. Olha lá, a altura. Então, d seno alfa, eu posso falar que é altura. Peso não é massa vezes gravidade? Substituindo, então, eu vou ter que o trabalho do peso vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Observe que eu cheguei na mesma equação para o trabalho do peso, independente da trajetória. Tá? Quando isso acontece, gente, olha, vocês vão ver aí, então, o peso, tá, o trabalho do peso não depende da trajetória. Quando isso acontece, nós falamos que então a força é uma força conservativa. Quando o trabalho de uma força não depende da trajetória, dizemos que a força é conservativa. Portanto, o peso é uma força conservativa. São conhecidos como forças conservativas. Tá? O peso, que nós estamos trabalhando aqui com ela, a força elástica, que nós iremos trabalhar daqui a pouco, tá? E a força elétrica. Essas três forças são consideradas forças conservativas. Vamos a um exercício. Você lança um corpo de massa 2 kg, vamos pegando os dados, verticalmente para cima, e ele atinge uma altura de 5 metros. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine o trabalho da força peso na subida. Então, aquela ideia, tá? Como você jogou o corpo para cima, o peso não vai agir para baixo? Tá? Então eu quero saber qual é o trabalho do peso na subida. Vamos fazer um desenho, olha lá, você jogar o corpo para cima, tá? O corpo vai atingir uma altura de 5 metros. Qual é o trabalho do peso? O peso age para baixo. Então o trabalho do peso vai ser contra o movimento ou negativo. Como o trabalho do peso é mgh, simplesmente você coloca menos mgh. Vai substituir. A massa vale 2. A gravidade vale 10 e a altura 5. Tá? Fazendo o produto aí, você vai ter 100 joules. Trabalho do peso na subida, menos 100 joules. Na letra B, qual o trabalho da força-peso na descida? Então agora eu quero na descida. Repetindo o mesmo desenho, tá? Só que agora o corpo vai estar descendo. O peso agora age a favor do movimento. Então, nós vamos ter a mesma equação, porém positiva. O trabalho do peso agora vai ser positivo. mgh. Substituindo massa, gravidade e altura, você terá como resposta o trabalho do peso é 100 joules. Qual foi o trabalho total? Olha, o trabalho total, durante todo o problema, tá? Foi 100 joules na subida e 100 joules na descida. Tá? Então você tem que o trabalho total é o trabalho na subida mais o trabalho na descida. Quando você substitui, então, você vai ter menos 100 mais 100. Ou seja, o trabalho total será nulo, igual a zero. Tá? Você pode estranhar isso aí, mas não é. Você vai ver assim, no início ele não estava no chão, no final ele não está no chão. É como se não houvesse trabalho em cima. Tá? Você sabe que parcialmente houve um trabalho na subida e um trabalho na descida. Mas no total, o corpo saiu do chão e chegou no chão. É como se não houvesse trabalho. Tá? Então o trabalho total será nulo, igual a zero aí. Trabalho realizado por uma força elástica. Olha bem, eu estou colocando aqui no esquema, né? Você tem uma mola, inicialmente ela está na posição 0 de equilíbrio, então ela não vai estar fazendo força nenhuma. Quando você estica a mola até uma posição X, você sabe que a força é dada por Kx, né?
Então você vai ter uma força F. Se você dobrar a elongação da mola, você vai ter o dobro da força. Se você triplicar a elongação da mola, você vai ter o triplo da força. Tá? Mas nós já vimos na lei de Hooke, né, que força é Kx. Então, se nós substituirmos isso aí, ou se nós construirmos um gráfico, tá? Eu coloquei aqui em módulo, você depois vai entender por quê. Se você construir um gráfico aí em módulo, olha, à medida que você vai esticando a mola, você vai ter uma força que é dada por Kx. Tá? Se eu quiser determinar o trabalho que a força elástica faz, olha, se eu tenho um gráfico força deslocamento ou força elongação, a área do gráfico não vai me dar o trabalho? Então eu vou determinar essa área aqui. Essa área vai ser importante para a gente. Se você calcular a área, você sabe que a área é numericamente igual ao trabalho. O trabalho é numericamente igual à área. A área é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base vale x e a altura Kx, que é a força elástica. Então, substituindo ali, você vai ter base x, altura Kx, dividido por 2. Bom, isso aqui então dará Kx ao quadrado dividido por 2. Essa vai ser a fórmula que vai me dar, então, o trabalho da força elástica. Kx ao quadrado sobre 2. Só que, notem o que eu falei, né? Em módulo, na verdade, a fórmula para o trabalho ele vai poder ser mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. Esse é o trabalho da força elástica. Há momentos que o trabalho vai ser positivo quando a mola estiver fazendo uma força a favor do movimento. O trabalho da mola vai ser positivo. Agora, quando a mola estiver fazendo uma força contra o movimento, o trabalho vai ser negativo. Então é muito importante você observar para onde a mola está fazendo a força e qual é a direção e sentido do movimento, né? O sentido do movimento. Se a mola vai estar fazendo a força a favor do movimento ou contra o movimento. Para reforçar isso, vamos ver a próxima animação? Vamos entender essa animação aqui, olha. Vamos concentrar entre menos A e 0. Quando o corpo estiver entre menos A e 0, vai ter um momento em que a mola está empurrando. Então o trabalho da força... Agora, ó, a mola está empurrando. Então o trabalho da força elástica nesse trecho vai ser positiva. Agora, quando estiver voltando de 0 a menos A, em vez da mola estar empurrando, a mola vai estar fazendo uma força contra o movimento do corpo. Então o trabalho será negativo. Tá? Então, olha, eu vou dar uma parada aqui para você entender melhor. Olha, de menos A até 0, olha, a mola vai estar empurrando. Quando a mola está empurrando, olha, a força é positiva. O deslocamento também vai ser positivo, porque está indo para a direita. Nesse caso, o trabalho vai ser positivo, de menos A até 0. Tá? Agora observe que de 0 a menos A, vamos dar sequência aqui, ó, na volta agora. De 0 a menos A mola está sendo comprimida, ou seja, o deslocamento é para a esquerda, então você vai ter um deslocamento negativo. Mas a força vai estar empurrando o corpo para a direita, porque a mola vai estar mais comprimida. A força vai ser positiva. Deslocamento negativo com a força positiva vai te dar um trabalho negativo. Tá? Então, quando a mola está sendo comprimida entre 0 e menos A, o trabalho é negativo. Então, você vai observa agora o trabalho. Tá? De menos A até 0, o trabalho é positivo. Agora, de 0 a menos A, o trabalho vai ser negativo. Olha como é que ele inverte. Trabalho positivo. Agora, de 0 a menos A, lá, o trabalho passa a ser negativo. E assim, para as outras posições. Se você pegar, por exemplo, entre 0 e A, olha, eu vou parar. Entre 0 e A, a mola não estava esticando, o deslocamento é positivo. Só que a mola entre 0 e A vai estar fazendo uma força negativa. Vai estar fazendo uma força contra o deslocamento do corpo. Nesse caso, o trabalho será negativo.
Mas quando a mola é completamente esticada e depois vai voltar, aí inverte, olha. Ela vai voltar agora. Tá vendo? Então, olha, a força agora passou a ser negativa. A força já era negativa aqui, né? A força continua sendo negativa, só que agora o deslocamento também é negativo. Tá? De A até zero, você vai ter um deslocamento menor do que zero. Tá? Ele ainda está em posições positivas aqui, mas está vindo para zero. Força negativa com deslocamento também negativo vai te dar um trabalho positivo, porque a força vai estar a favor do movimento nesse caso. Então você vai ter sempre que olhar assim, no caso de um trabalho da força elástica, você vai ter que ver se a mola está sendo esticada ou se ela está sendo comprimida, e em que posição que ela vai estar. Se ela vai estar fazendo uma força a favor do movimento ou uma força contra o movimento. Agora eu vou deixar rodar, observa bem como é que tudo funciona lá. O momento em que a força passa a ser negativa, o momento em que a força passa a ser positiva. O trabalho, o momento que o trabalho passa a ser positivo, o momento que o trabalho passa a ser negativo. Tá? E aí você pode analisar em cada trecho desse tudo. Exercício de aprendizagem. Vamos ver esse exercício aí. Olha, uma mola deformada de 10 centímetros, então deformação, elongação da mola 10 centímetros, está submetida à ação de uma força de intensidade 50 newtons. Qual é o valor do trabalho em módulo para provocar essa deformação na mola? Bom, olha, você quando está aplicando uma força na mola, obrigatoriamente essa força não é constante. Tá? Você poderia pensar assim, vou pegar 50 newtons e multiplicar aqui pelos 10 centímetros, que na verdade seria 0,1 metro. Né? Força vezes deslocamento. Mas você pode estar variando essa força. Eu estou falando assim, para você manter essa mola distendida de 10 centímetros, você está fazendo uma força de 50 newtons. Tá? Então foi realizado um trabalho na mola para esticar essa mola. Qual é o trabalho dessa força? Vai ser o trabalho da força elástica. Então você vai ter, olha, o trabalho da força elástica é dado por kx² dividido por 2. Só que um detalhe aí, tá? A força está no sistema internacional e o x está em centímetro. Aí você não vai poder misturar aqui. Primeiro, então, eu vou ter que passar o centímetro aqui para metro, né? Você divide por 100, vai dar 0,1 metro. Agora sim a gente pode substituir. Olha, o trabalho da força elástica é kx² sobre 2. Tá? O K eu não tenho. Eu tenho x e o trabalho eu estou querendo. Então antes eu tenho que calcular o K. Tá? Como eu vou calcular o K? Através da lei de Hooke. Olha, eu aplico uma força de 50 newtons, vai haver uma deformação de 0,1 metro. Então, substituindo lá, 50 é igual a K vezes 0,1. Passo 0,1 dividindo, K é igual a 50 por 1/10, dividido por 1/10, né? Então, K vai dar 500 newton por metro. Tá? Agora sim, eu posso voltar aqui e substituir nessa equação. Então, o trabalho da força elástica será K, que é o 500, a elongação 0,1 elevado ao quadrado, dividido por 2. 1/10 vai ser, ao elevado ao quadrado, vai dar 1/100, né? 0,01. Fazendo o produto aí, você vai ter 5 dividido por 2, 2,5 joules. No próximo capítulo, nós iremos estudar energia. Vou deixar mais uma lista anexa aí, tá? Com alguns exercícios para você reforçar essa aula aí. É bom que você faça os exercícios antes de passar para a próxima aula. Até a próxima.